Contos Mágicos da Índia, de Marie-Louise Burke, tradutora Marli Winkler, editora Teosófica. O comprimido azul. Mamãe, gritou Madhav, entrando de repente na sala, vou renunciar ao mundo. Arrependeu-se de sua impietuosidade logo que as palavras saíram de sua boca. Parou, sem fôlego, tinha corrido todo o percurso desde o rio para contar-lhe a novidade. Talvez devesse ter esperado para sentir o humor dela, esperar pelo momento em que ambas estivessem com os pensamentos em harmonia como de hábito. Compreendeu que seu entusiasmo era um ato de crueldade. Suas palavras eram como pedras que ameaçavam a satisfação na mente da mãe. O livro que ela lia caiu-lhe das mãos e o sorriso que surgira em seu rosto ao vê-lo desapareceu. Ela pareceu subitamente velha e assustada. Madhav deu 3 passos e ajoelhou-se ao seu lado. Eu não vou morrer, mamãe, disse tentando fazê-la sorrir. Ela não havia lhe ensinado que a vida devotada a Deus era a única vida realmente importante? Na verdade, continuou, é justamente o contrário. Ela fechou os olhos e respirou com dificuldade, colocando uma das mãos sobre o peito e erguendo a outra para silenciá-lo, a fim de recuperar-se por um momento. Ele se censurou pela falta de jeito. Por fim, ela disse sorrindo languidamente, você tem tempo para isso depois que eu me for. Não pensei que me deixaria. Mas, mamãe, além disso, você é jovem demais para conhecer sua mente. Os homens santos têm grande poder. Você fala com eles dia após dia na beira do rio, negligenciando os estudos. Você se empolgou. Eu esperava que se tornasse um grande advogado. Esperava que se casasse e tivesse filhos. Madhav sacudiu a cabeça vigorosamente. Se você se tornar um monge, o que será do nome de nossa família? Quem o levará adiante? Seria diferente se eu tivesse outros filhos, mas você é o único que tenho, Madhav. Ela baixou os olhos, depois olhou para um canto do teto, como se visse ali o começo de uma longa e insuportável estrada árida que levava a lugar nenhum. Ficarei sozinha, disse. Então se virou para ele e sorriu, dando palmadinhas em sua mão. Mas não quero ficar no seu caminho. Faça o que achar melhor. Que importância tem uma velha como eu? Ah, mãe, exclamou Madhav triste. Mas você deveria dar-se mais tempo para examinar sua vontade. Ele colocou sua mão entre as dela e a olhou profundamente. Será que uma mãe não conhece seu filho melhor do que ninguém? Você não está preparado para uma vida de asceta errante, Madhav. Seu caminho é o de um chefe de família. Madhav novamente balançou negativamente a cabeça. Não, mãe. Seu pai era um grande devoto, ela continuou. Ele vivia no mundo, mas não era contaminado por ele. É possível encontrar Deus desse modo também. Você tem tanto a oferecer, Madhav, tanto. É tão cheio de vida e tão talentoso. Não, mãe, disse Madhav. Eu simplesmente não posso viver no mundo, tenho certeza. Nada mais quero a não ser conhecer e servir a Deus. Já decidi. Aquele santo que a senhora conheceu outro dia e de quem comentou que havia gostado, disse-me que tenho condições de ser monge. As linhas em torno da boca da mãe ficaram mais acentuadas. Eu gostei dele, sim, mas isso não significa que lhe darei meu filho. Está na moda hoje em dia o único filho abandonar o mundo sobre o corpo moribundo da mãe. Sua mãe viúva. Isso não era assim. Antigamente não se permitia a renúncia enquanto se tivesse deveres no mundo. Mas, sem dúvida, estou sendo antiquada. O que é que pode saber uma mulher velha? Madhav suspirou, percebeu que agora ela estava plenamente recuperada do choque e pronta para lutar. Levantou-se. Os tempos não mudaram, disse, mas você não depende de mim. Minha herança será sua, ao bastante de sobra até. Lakshmi e Lila são casadas, ambas com dote pago. Seus genros estão bem de vida. O fato é que eu não tenho obrigações.
A mãe respirou com dificuldade, com o coração apertado, e ele percebeu novamente que a havia chocado e ferido. Outra vez Madhav ajoelhou-se e pegou sua mão. Eu me referi a obrigações financeiras, disse ele. Ela o afastou. Por favor, Madhav, não podemos falar sobre isso em outro momento? Desculpe-me, já não sou mais tão jovem. Ela sorriu, desculpando-se. Por favor, ajude-me a ir até o sofá, querido. Vou me esticar um pouco. Podemos conversar mais tarde. Ele ajudou a mãe a levantar-se e sentiu a leveza de seu corpo. E quando ela se inclinou para apoiar-se nele, viu que seu cabelo estava mais branco do que antes. Caminharam até o sofá, parando de vez em quando para ela respirar. Ele também não havia percebido como ela estava frágil e velha. Ajudou-a a deitar-se e a cobriu com uma manta. Ela sorriu quando ele se inclinou para ela. Parece que foi ontem que eu estava colocando você na cama. Agora você é um homem tão grande e eu uma mulher velha, indefesa. Devo chamar o médico, mamãe? Ela sacudiu a cabeça negativamente. Está tudo bem, Madhav. Só preciso descansar um pouco. Mais tarde podemos conversar. Ele não sabia se a tristeza aguda que sentia era pela mãe ou por si mesmo, mas sabia que nunca a deixaria e que tinha sido um idiota em pensar que poderia. É inútil, senhor, disse Madhav ao santo monge. O sadhu que o saudou amigavelmente. Se eu a deixar, ela morre. O sannyasi abaixou os cantos da boca e olhou para o outro lado do rio. O cabelo raspado, preto, acinzentado, começara a crescer, dando-lhe um ar de austeridade. Nada disse. Estavam sentados nos degraus de pedra gastos de uma enorme escadaria que descia até as águas do rio Ganges. Por centenas de anos, sadhus de roupas claras paravam ali em suas peregrinações. Sentavam-se sozinhos, faziam cerimônias de culto a Deus, meditavam ou preferiam discursos religiosos aos aldeões que se reuniam em torno deles, homens de um lado, mulheres de outro. Pediam comida nas casas das redondezas. Foi assim que a mãe de Madhav encontrou o austero sadhu, que agora queria levar seu filho. Ele havia falado com ela por alguns instantes e ela realmente havia gostado dele. A escadaria era como um templo para Madhav. A busca incessante e persistente de Deus, a prolongada e persistente devoção que, através dos séculos, elevava-se do coração de centenas de milhares de sadhus e devotos e que parecia permear os degraus da pedra, apesar das águas do sagrado Ganges os lavassem desde tempos imemoriais. Ali, a atmosfera era uma força palpável. Ele ansiava por fazer parte dela, por carregá-la para onde quer que fosse, por ser um sadhu entre os sadhus. Muitas vezes falara seriamente com os sannyasis sobre seu desejo de renunciar ao mundo, e este sannyasi em particular, depois de questioná-lo longamente, havia concordado em iniciá-lo. Foi nessa ocasião que Madhav correu para casa e, num rompante, contou tudo à mãe. Minha mãe só tem a mim, ele continuou com dificuldade. Ela está envelhecendo e não está muito bem de saúde. O sannyasi voltou os olhos grandes e brilhantes para Madhav, mas ficou em silêncio. Veja, senhor, disse Madhav, mesmo que ela não dependa financeiramente de mim, sua dependência emocional é muito grande. O que posso fazer? Fez a pergunta num tom baixo, sem esperar a resposta, que era óbvia. Nada havia a fazer. Estava num beco sem saída. Sentiu dentro de si um grito angustiado, o fútil bater de asas que certa vez pertenceram a algum ser poderoso, cujo destino era voar sempre para o alto. Contudo, ao mesmo tempo, essa angústia gerou e intensificou outra angústia. A de sua mãe, a dor de todas as criaturas velhas e sós. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, disse. É claro, respondeu a seta. Devo tudo a ela. Cuidou de mim quando eu era criança. Agora está velha. E antes de você nascer, perguntou o sannyasi, não havia ninguém para cuidar dela? Ou será que foi Deus que o designou para o trabalho? Sem dúvida, ele depende de você. Bem, é claro que é nobre servir ao próximo, devotar a vida para satisfazer as necessidades emocionais de outras pessoas. Deus não precisa entrar nisso. Muito bem.
Que ele os abençoe. O sarcasmo dessas palavras não foi em vão. Madhav corou, baixou o olhar e percebeu que suas mãos teciam sua própria vida. Forçou-se a as ficarem paradas. O que posso fazer? Perguntou e ouviu em sua própria voz o grito duplo dos dois seres angustiados que tinha dentro de si. O sannyasi inclinou-se e olhou para Madhav, como um pai olha para um filho com problemas, compreendendo o que perturba o filho e qual é a solução. Por um momento, Madhav sentiu sua dor dissolver-se completamente, como se abraçado por algo que tudo cura. Mas, no momento seguinte, sabendo ser impossível, os problemas voltaram-lhe à mente com toda a intensidade. Não há nada que eu possa fazer, disse desesperançado, respondendo à própria pergunta. Sem você, a vida de sua mãe será totalmente inútil? Perguntou o sannyasi. Madhav fez que sim com a cabeça. Para que ela viveria? Sim, é claro, certamente é um dilema. O amor de uma mãe é muito forte. Não é fácil negá-lo. Mas antes de decidir, faria algo por mim? Madhav sentiu distraidamente. É claro, senhor, disse. O sannyasi procurou na bolsa de pano uma caixinha de madeira de onde retirou um comprimido amarelo. Bem, disse, engula isso e vá direto para casa. Dentro de pouco tempo, você terá o que parecerá ser um ataque. Não tenha medo, não lhe fará mal. Quando as convulsões passarem, será como se estivesse inconsciente, morrendo, talvez morto. Mas, interiormente, você terá consciência de tudo que se passa à sua volta. Depois de um tempo, quando o efeito do comprimido passar, recuperará as faculdades. Não haverá nenhum efeito colateral nocivo. Não tenha medo. Agora, tome-o e vejamos o que acontece. Madhav pegou o comprimido na mão e olhou para sannyasi espantado. Mas, senhor, disse, minha mãe, ao me ver com convulsões e depois aparentemente morto, ficará muito assustada e ansiosa. Seu coração, senhor, não é muito forte. Isso pode ser demasiado para ela. Vejamos o que acontece, repetiu o sannyasi. Pensei que disse que faria algo por mim. Ou me enganei? Ultimamente meu ouvido não anda muito bom. Vou tomá-lo, senhor, disse Madhav. Colocou o comprimido na boca e engoliu com um gole de água do Ganges. O sannyasi inclinou a cabeça em aprovação. Agora vá, disse, e depressa. Madhav encontrou a mãe na sala de estar, lendo de seus livros sagrados. Dessa vez ele parou por um momento na soleira da porta, até ela perceber sua presença. Ela levantou os olhos e sorriu. O sorriso leve fez seu rosto parecer mais enrugado. Era o sorriso de alguém que havia sido muito ferido, mas que ainda tinha forças. Estava esperando por você, Madhav, ela disse. Vinha sentar-se um pouco ao meu lado. Ele precisava pelo menos prepará-la. Mãe, tenho que lhe dizer uma coisa. Ela ergueu a mão como para evitar um golpe. Por favor, Madhav, querido, não agora. Não podemos desfrutar de alguns momentos juntos? Mais tarde podemos falar sobre seus planos. Venha sentar-se aqui. Deixe-me ler para você, como sempre. Será bom recordar nossos momentos juntos quando eu estiver só. Eles têm sido tão poucos ultimamente. Mas, mamãe, disse Madhav, não é sobre eu abandonar o mundo que quero lhe falar. É sobre algo que penso vai acontecer daqui a pouco. Não entendo, mas... Ela olhou para ele meio sem graça. Agora? O que vai acontecer agora, querido? Estou tentando lhe dizer, mamãe. Realmente, Madhav, você anda cheio de temores ultimamente. Bem, conte-me então. Mas eu esperava que nós pudéssemos ter alguns momentos de paz juntos. O que pode acontecer nesse momento? Alguma visita? Não quero receber ninguém, Madhav. Hoje não. Mamãe, eu... Mas era tarde demais. Ele caiu no chão, a língua grudada no céu da boca, os braços e as pernas debatendo-se loucamente no ar, incontroláveis, como se movidos por uma força externa. Ele tentou gritar, dizer que estava bem, mas na verdade sentiu uma certa exaltação. Conseguiu apenas grunhir, como quem está passando muito mal. A mãe deu um salto e correu para a porta, chamando pelos empregados.
Javni, Ramu! Inclinou-se depois no chão ao lado dele, tentando segurá-lo firme pelos braços, mas vendo que era impossível, ficou parado, olhando para ele e torcendo as mãos. Em instantes o ataque diminuiu. Madhav sentiu os lábios pesados e inchados. Ficou ali deitado, imóvel, incapaz de mover sequer os olhos. E quando tentou dizer à mãe que estava bem, não conseguiu emitir som algum. A mãe, ajoelhada ao seu lado, chamava-o pelo nome. Havia terror em sua voz, mas havia nela também uma nota imperativa que o fazia querer responder. Os empregados entraram na sala e, vendo o jovem patrão imóvel estirado no chão, gritaram. Javni começou a chorar. Não seja boba, disse a mãe bruscamente. Ajude-me a colocá-lo no sofá, depois vá correndo chamar o médico. Madhav ficou orgulhoso da eficiência da mãe. Ela nunca perdia a cabeça. Parecia que a juventude e o vigor haviam voltado. Mas ele sabia a tensão que ela estava sentindo. Que brincadeira cruel! Queria pôr um fim a isso. Logo, contudo, havia uma força que o impedia de mover qualquer músculo. Não conseguia superá-la. De repente, teve a ideia de não se contrapor à força. Entregou-se a ela como se estivesse em braços amorosos e potentes, abandonando-se a uma vontade infinitamente superior à sua. A mesma vontade que impulsionara cada movimento do seu corpo durante toda a sua vida, agora impedia qualquer movimento. O que podia fazer? O que sua mãe podia fazer? O que qualquer um podia fazer? Sentiu uma paz profunda, contente em observar o drama desenrolar-se em torno dele, no qual ele, ou pelo menos seu corpo inerte, desempenhava um papel importante. As palavras do sannyasi vieram-lhe à mente. Sem dúvida, Deus depende de você. Se pudesse mover os músculos do rosto e do peito, teria rido. Os empregados ergueram o corpo rígido de Madhav e o colocaram no sofá, seguindo a orientação da mãe. Javni partiu apressada atrás do médico. Ramu massageava as pernas do patrão, tentando fazer voltar a circulação. A mãe, sentada ao seu lado, massageava suas mãos. Ele sentia as lágrimas quentes dela sobre a pele. Madhav, Madhav, o que aconteceu, Madhav? Ele está morto. Ramu, será que ele está morto? Ele está morto. Ramu apenas soluçava, chocado. A sensação de paz e desapego que Madhav sentia desapareceu. Esforçou-se para mover as mãos, para falar, para tranquilizá-la de algum modo, mas era como se os nervos que enviavam ordens aos músculos estivessem separados do cérebro. Por quanto tempo teria que sujeitá-la a essa angústia? Alguém bateu à porta. Sua mãe levantou-se e, com o canto do olho, pôde ver que ela estava zangada. Graças a Deus o senhor veio, ela gritou. Madhav está morto. Será que está morto? E tão temerosa. E o senhor por que veio? Sentiu que ele estava morto? Não, mãe, não percebi nada. Era a voz do sannyasi. Eu estava passando e encontrei Javni. Ela me disse que Madhav estava doente. Deixe-me ver. O sadhu inclinou-se sobre Madhav e ouviu seu coração. Sentiu a sua garganta, apalpou aqui e ali. Então, com o rosto oculto dos demais, piscou para ele. Só mais um pouquinho, murmurou. O que disse? Perguntou a mãe. Ele está morto? Foi tudo tão de repente. Ele estava ao meu lado tentando me dizer alguma coisa. O sannyasi sacudiu a cabeça tristemente. Ele ainda não está morto, disse, mas não tem mais muito tempo. A mãe colocou a cabeça entre as mãos e se lamentou. Eu também vou morrer. Precisa salvá-lo, Maharaj. Eu suplico, só o senhor pode salvá-lo. Você tem muita fé no poder da renúncia, não é, mãe? Sim, posso salvá-lo, mas só há uma forma. Seja o que for, gritou a mãe. A única forma de salvá-lo é algum membro da família dar sua vida no lugar dele. Pela primeira vez, Madhav sentiu-se mal. O que Sadhu estava fazendo? Toda essa brincadeira era uma forma sutil de assassinato. Em outras circunstâncias, sua mãe enterraria uma faca no coração para salvar um filho que, na verdade, não precisava ser salvo. Liberdade assim conquistada não era liberdade alguma. Esforçou-se para gritar. Ai, ai de mim, gritou a mãe. As irmãs dele não estão aqui. O que pode ser feito?
A senhora pode ser considerada um membro da família, disse o Sannyasi suavemente. Mais uma vez ele colocou o ouvido sobre o coração de Madhav, sacudiu a cabeça, só mais um pouco. Eu? Ah, se eu pudesse dar a minha vida em troca da dele, eu daria com alegria, disse a mãe. Em sua mente, Madhav gritou em protesto, como se a força de seu pensamento pudesse ser ouvida. Mas o Sannyasi calmamente tirou da bolsa a mesma caixinha de onde havia tirado o comprimido amarelo. Agora pegou outro, azul. Será uma morte rápida e sem dor, disse estendendo o comprimido para ela. A mãe deu um passo para trás. Mas minha vida? Gritou. Como é possível? Minhas filhas, elas precisam da mãe. Quem cuidará delas? Se conhecesse suas sogras, compreenderia. E as crianças, meus netos, todos precisam de mim. Ai de mim! Como posso dar minha vida se ela não me pertence? Tenho a obrigação de viver. Ah, se ao menos as minhas meninas estivessem aqui. Madhav começou a sentir o sangue correr nas pernas e a garganta relaxar. Mexeu a língua, mas agora não havia necessidade de falar. Lentamente, sem ser notado, virou a cabeça para a cena ao lado do sofá. A mãe olhava para o comprimido na mão do Sannyasi e em seu rosto havia uma imensa vitalidade, afrontada e insultada. Não pense que sou uma velha, ela disse. Ainda tenho muitos anos de serviço a prestar. Minhas filhas, meus netos, talvez até meus bisnetos, tanta responsabilidade. Madhav, agora plenamente capaz de falar, estava sem fala. Como pôde imaginar que a vida de sua mãe dependesse dele, ou que sua vida era mais importante para ela que a dela própria? Bem, mãe, disse o Sannyasi, colocando o comprimido de volta na caixa. Mesmo que Madhav tivesse vivido, teria renunciado a esse mundo. Portanto, talvez dê tudo na mesma. Os olhos da mãe faiscaram. O senhor pensa que nada tenho a dizer sobre isso? Ele nunca me deixaria, nunca. Vocês monges nada sabem do amor de um filho por sua mãe. Começou a gritar. Eu nunca teria permitido ao meu menino que me deixasse. Você pensa ter mais poder sobre ele do que o amor da mãe? Nunca. Talvez Deus tenha algo a dizer sobre isso, disse suavemente o Sannyasi. Madhav tentou mexer os músculos do corpo e viu que os tinha sob controle. Com um movimento ágil, ele colocou as pernas no chão e levantou-se. A mãe soltou um grito de alegria. Evitando seu abraço, ele lhe tocou os pés. Então virou-se para o Sannyasi e disse, vamos. Por um momento a mãe ficou em silêncio, aturdida. Então, com as mãos na cabeça, caiu para trás sobre o sofá. Para onde está indo, Madhav? Não vá, meu coração! O médico logo estará aqui, mãe, disse Madhav. A senhora ficará bem. De fato, quando dobraram a esquina, viram Javni, o médico, dirigindo às pressas para casa. Mas e se ela tomasse o comprimido? Madhav exclamou mais tarde, como se um pensamento terrível lhe passasse pela cabeça. O Sannyasi tirou o comprimido azul da caixa, jogou-o para o ar e pegou-o com a boca. O comprimido da verdade, disse ele e deu um sorriso largo. A verdade é que só existe alguém a quem se pode chamar de seu, e esse alguém é Deus, acrescentou.